Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 12 de fevereiro, volume 2, trecho 53. 2 de agosto de 1899. Ameaças de castigos. Fala sobre a correspondência. Esta manhã, meu adorável Jesus se fazia ver todo aflito e quase zangado com os homens, ameaçando com os habituais castigos e de fazer morrer gente de improviso sob raios, granizadas e fogo. Eu lhe pedi muito que se acalmasse, e Jesus me disse, nossa, Jesus estava bem bravo, né, zangado aqui, né, por tantas ofensas, né. São tantas as iniquidades que se elevam da terra ao céu, que se faltasse por um quarto de hora a oração e almas que fossem vítimas diante de mim, eu faria sair fogo da terra e com ele inundaria as nações. Olha só. O valor, a importância da oração, né? Se faltasse um quarto de hora, se faltasse por um instante, né? Alguém, almas que rezasse, se faltasse, né? Por um instante as missas, por isso que tem missas diárias todos os dias e toda hora espalhadas pelo mundo inteiro, né? Porque, meu Deus do céu, muito grande isso, né? Então, se não houvesse uma oração sequer, uma alma vítima ali, né? Que se coloca ali como vítima, né? Em nome de todos ali, né? Pelas almas, pela salvação das almas. Meu Deus, né? O mundo não existiria mais, a terra já não existiria, né? Deus já teria destruído tudo se não houvesse um ali que desse atenção a Deus, um que se voltasse para Deus, um que rezasse, que desse atenção a Deus, entendeu? E, meu Deus, é muito grande isso, né? Olha só. Então, a importância que é, né, as orações que a gente vê, a igreja, o trabalho da igreja, né, o valor aí das orações, dos rosários, dos terços, né, adoração ao Santíssimo, né, tem conventos aí que tem adoração perpétua, né, então, nossa, muito incrível, né, muito incrível. E se não fosse essas almas, né, e a gente vê, né, como a Aline falou, aí, Frei Gilson, tem o Instituto Rez, tem tantos e tantos que todos os dias estão ali, né, rezando rosário, terço, né, e tem adoração santíssima, diária, constante, né, perpétua. Então, se não fosse essas almas e almas vítimas ali para sofrer, né, se colocar diante da justiça ali, meu Deus, Deus já tinha destruído tudo, né? Já teria destruído tudo se não tivesse uma alma que correspondesse ali, né? Aí, tanto que ele vai falar sobre correspondência, tem a ver, né? Com correspondência aqui, ó. Depois acrescentou: olha, quantas graças devia verter sobre as criaturas, mas como não encontro correspondência, estou obrigada a retê-las em mim. Então, assim, né? Deus tem muitas bênçãos, né? Ele está suspenso os bens, né? Como a gente já leu, os bens, né, da redenção estão suspensos, ninguém ainda recebeu esses bens, muitos poucos, assim, né? Recebe esses bens que estão retidos, que estão suspensos.
né? Porque as almas não dão mais não importância a Deus, não dão atenção a Deus, não correspondem a Deus. É justamente o que eu estava falando ontem, né? Então, as pessoas, por não conhecerem a Deus, não amam, né, a vontade de Deus, o que Deus fez, não ama Deus, né? E por não amar, não corresponde, né? Querem fazer do seu modo, do seu jeito, e não corresponde a Deus, né? A vontade divina. Não concorda com os propósitos de Deus, não concorda com o pensamento de Deus, com as leis de Deus, então é confusão. Então, como ele vai abençoar se a alma não corresponde a Deus, né? Então, em vez de derramar bênçãos, ele derrama castigo. E eu vejo esse castigo como uma bênção também, né? Para despertar as almas. E também os castigos acabam sendo uma bênção, uma graça, sabe? Porque por meio dos castigos, das cruzes, dos sofrimentos, que as almas acorda, né? Acorda para a vida, acorda o que estão fazendo, né? E ali é iluminada, né? Mas são muito poucas, né, que dão essa correspondência a Deus por meio dos castigos ali, né, que elas aceitam, concordam e correspondem de acordo, né? Então ele é obrigado a reter, né, as bênçãos que ele quer derramar, as graças que ele quer derramar, né? Tudo que ele conquistou, né? Ele é obrigado a reter e ele só quer abençoar, só quer derramar as graças, né? Mas as almas não querem, né? Não querem. Então não corresponde a Deus, não aceitam, né? Realmente rejeitam a Deus, né? É mais, me fazem trocá-las em castigos. Preste atenção, minha filha, a me corresponder às tantas graças que estou derramando em você. Porque a correspondência é a porta aberta para me deixar entrar no coração e ali formar o meu quarto. Então, as correspondência, né, atrai a Deus, como a gente meditou esses dias, né, no trecho, não sei se foi no dia que ele falava, no dia anteontem, mas tem um trecho que ele falava justamente isso, né, da alma, que dá atenção, ele que corresponde, ele atrai, né, a pureza da alma, né? Atrai a Deus. Ele fica tão atraído que ele não sabe ficar longe daquela alma. Então, assim, a alma está ali em contínua correspondência, em atos contínuos, dando atenção a Deus. Ele fica ali, é uma porta que se abre, é uma porta aberta ao coração e é onde ele faz morada, né? Onde ele vai fazer morada. Ele não consegue ficar longe dessa alma, né? Então ele se faz morada, né? Ele vai morar, né? Que somos habitação de Deus, somos casa de Deus, morada de Deus. Então, essa correspondência, como a Aline está falando, né? É, de receber bem, né? Como uma visita, né? E ele dá esse exemplo assim da visita, né? Quando uma pessoa vem visitar a gente recebe bem aquela pessoa, trata bem, dá atenção, conversa, né? Ela desabafa, dá toda aquela atenção, carinho, né? E aquela pessoa fica com, parece que se sente como se fosse obrigada a voltar de novo. Ela não consegue ficar longe, quer te visitar mais vezes, estar próximo de você. Então, assim também é Deus, né? Então, a correspondência é uma porta aberta assim para lhe formar a morada divina, né? Para formar a morada. A correspondência é como aquela boa acolhida, aquela estima que se dá às pessoas quando vêm fazer uma visita, de modo que atraídas por esse respeito, por essas maneiras afáveis que se usam com elas, estão obrigadas a vir outras vezes e chegam a não saber se separar. Então a pessoa fica querendo te visitar muito mais vezes, né? Não consegue ficar longe, fica com aquela saudade de ter aquela conversas com você, né? E toda aquela atenção que ela recebeu, aquele carinho. Então ela quer viver aquilo de novo, vamos dizer assim. Então ela quer te visitar mais vezes, se sente obrigada a te visitar mais vezes. Então assim é Deus. Ele se sente como obrigado, na obrigação de te visitar, de estar aqui conosco, de estar conversando. Ele quer estar próximo, ele se sente bem de estar, né, nesta alma. Então ele não consegue se separar. Então, ele faz morada dentro dessa alma, né? Por meio dessa correspondência. Olha só como é grande, né? O valor, assim, a importância da correspondência. Atos contínuos de correspondência a Deus. Como é importante. É o que faz ali, né? Todo nesse processo, essa transformação de sermos morada, né? De sermos habitação de Deus, né? Vamos dizer assim, abre os caminhos, né? A correspondência é o que faz aquela faxina dentro da nossa alma mesmo, né? Em cada correspondência, em cada situação, a gente vai correspondendo a Deus, né? Dando atenção a Deus, né? E correspondendo de acordo, amando tudo, né?
tudo que a divina vontade dispõe, né, as situações, e ali entendendo tudo, correspondendo, e, e isso, né, então é essa abertura, né, que a alma dá, é, é, uma, é muito incrível, né, como é grande é isso, né, como é grande, que é a correspondência que faz a gente tomar posse dessa vida, tomar posse de Deus, porque ele fica, é como um imã que atrai a Deus, e ele não consegue ficar longe dessa alma, ele não se separa mais de uma alma que corresponde a ele, né? O todo está em mim corresponder, tá vendo? O todo, ele fazer morada na alma é por meio da correspondência. O todo está na correspondência, na atenção que damos a Deus. E à medida que as criaturas me correspondem e me tratam na terra, né, dando atenção, mamando, né, ali, ai, é muito incrível. Assim eu me comportarei com elas no céu. Então, assim, da mesma forma, a mesma atenção que você está dando para Deus aqui, a forma como você está tratando Deus aqui, correspondendo, dando atenção a Ele, é a mesma que Ele vai dar, que Ele vai se comportar com cada um de nós no céu, né? E assim como uma alma que corresponde, ele vai corresponder de acordo no céu, vai se comportar de acordo. Assim também para aquelas almas que também não correspondem a Deus. Então, aquelas que correspondem, que agem de modo contrário à correspondência, né? Ele é justo, né? Vai agir de acordo também, né? Com justiça, né? Então, se uma alma dá atenção a ele aqui na terra, dá toda atenção a ele, corresponde a Deus e, e vive tudo para Deus, o pensamento, as ações, tudo, para a maior glória de Deus e para a salvação das almas, dando toda atenção para ele, ele vai se comportar de acordo, né? Com a justiça, né? De acordo, de forma justa no céu, né? E também, aí ele fala aqui, ó, eu me comportarei com elas no céu, fazendo-lhes encontrar as portas abertas. Então, assim como a alma deixa as portas abertas da alma, do coração, enquanto está aqui na terra para Deus fazer ali o que precisa ser feito, né? Ele também no céu. Essa alma também vai encontrar as portas abertas no céu, né? Então, muito grande, né? Convidarei a toda a corte celestial a acolhê-los e os colocarei no mais sublime trono. Então, né? É a justiça de Deus. Deus é muito justo, então ele vai agir de acordo, né? Com o que você corresponde, se você está correspondendo ou não, ele vai agir de acordo, né? Mas será o contrário para quem não me corresponder. Então, para quem corresponde, as portas estão abertas, né? Mas para quem não corresponde, vai ser totalmente o contrário, né? Ele também, se você não deu atenção a Deus, né, e não correspondeu na terra, aí você também não terá a atenção dele. É como se não vai fazer a mesma coisa, você não terá, né, a presença dele também, né? A gente sabe o que acontece, né? Quando a gente vive uma vida de incorrespondência a Deus, no pecado, ofendendo a Deus, o destino que é. Então é justo, né? Ele vai agir de acordo, né? Então é isso. Como ele é tratado na terra, ele vai agir de acordo como ele é tratado, né? Então é isso. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Minha mãe, feche a vontade divina em minha alma para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar o seu trono e sua morada.
Então, tema volume 11, trecho 116. Meditação do dia 11 de fevereiro. 30 de janeiro de 1916. A divina vontade cristaliza a alma que vive nela. Eu estava me afogando toda em meu sempre amável Jesus, e enquanto isso fazia, Jesus vindo se fundiu todo a mim e me disse: minha filha, quando a alma vive de todo em minha vontade, se pensa, seus pensamentos se refletem em minha mente no céu. Se deseja, se fala, se ama, tudo se reflete em mim, e tudo que eu faço se reflete nela. Acontece como o sol. Acontece como quando o sol se reflete em um espelho. Se vê neste outro sol. Tudo semelhante ao sol do céu, mas com a diferença que o sol no céu está fixo e está sempre em seu lugar. Em troca no espelho é passageiro. É porque se o espelho que é móvel, né, se eles se movem para um lado ou outro, ele perde o foco, ele tira o sol do centro e, portanto, não pode refleti-lo mais. Assim temos de ser, né? Jesus disse: quando a alma vive de todo em minha vontade, fixa como é fixa a vontade, né? O ato único de Deus, que não muda, né? Se pensa, seus pensamentos se refletem em minha mente, no céu. Se deseja, se fala, se ama, tudo se reflete em mim. E tudo que eu faço se reflete nela. É um só. Uma correspondência mútua. Como foi dito, né? Do viver dos efeitos. Eu não tenho escolha. Eu não tem que existir essa de, daqui a pouco eu faço, ou amanhã eu faço. Tem que viver nesse ato único, nessa continuidade. Né? Eu tenho que fazer e pronto, não importa se eu tô isso, eu tô aquilo, eu tenho que estar, né, aqui refletindo ele, a fim de que tudo que ele faz eu faço junto. Que tudo que eu faço se reflete nela, na criatura que se pôs a viver na divina vontade. De igual forma, se a criatura pensa, seus pensamentos se refletem na mente de Jesus no céu. Se deseja, se fala, se ama, ela permanece fixa, né? Passa por cima de tudo, passa por cima de si mesma, para não sair desse posto. Um outro ponto, a questão, como foi falado, né, do acidente do Tiba. Até eu cheguei a ver um vídeo em que hoje tudo se torna uma ocasião de vender o seu peixe, né? Até o acidente da pessoa se tornou uma ocasião para vender, né? Para a pessoa vender os seus livros. Tudo virou comércio. Tem uma intenção de glorificar a Deus, sim, e sim, né? Todo mundo tem suas contas para pagar, tudo, enfim. Isso não é assunto para aqui, para o tema agora. Eu tive uma situação esses dias que até me arremeteu a essa situação, que você paralisar
Até foi o trecho que meditamos esses dias, né, sobre as pausas que fazemos, em que uma pessoa trouxe uma situação na vida dela para mim e não que eu fui, vamos correr atrás de fazer uma corrente de oração, né? Vamos fazer aqui todos uma corrente de oração rezando a Deus para que Ele volte atrás com a sua vontade, que Ele intervenha nessa situação. Né? Vamos mudar a vontade de Deus, um absurdo. Né? Tá escrito, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E São Paulo também disse, eu completo em mim os sofrimentos que faltaram na paixão de Jesus Cristo. Então não tem nada de errado. Tá tudo no seu devido lugar. Outro dia eu ainda meditando as 24 horas da paixão de Jesus, né? Diante da cruz, ele a olha de cima a baixo. E nesse olhar ele já prepara a cada um, a cada criatura, a cruz dela no peso e na medida que ela precisa. Assim como está escrito, né? Não será posto em teus ombros uma cruz, né? Que ultrapasse as suas forças. Então, veja, tá tudo certo. Tá tudo mil maravilha. Mas você fala desse jeito porque você não tem uma pessoa acamada, um pai, uma mãe acamada, doente, sofrendo. Aí o outro pode falar, né? Mas eu tenho um filho que vive uma dificuldade de caráter. E já não sei o que faço. Como pai, né? Posso dizer, uma vez que como pai e mãe você cumpriu com o seu dever, e ao longo da vida esse filho se desviou do caminho que você traçou na vida dele, fique em paz. Fique em paz, porque mais cedo ou mais tarde ele voltará. É bem a passagem do filho pródigo. Depois que ele comer bastante, né, lavagem lá do mundo, ele cai em si e volta. Que ele conhece o caminho de volta, foi passado. Agora, se ele não conhece esse caminho, aí preocupe-se. Se você negligenciou o seu ofício de pai e mãe e não deu a ele esse, esse conhecimento, sabendo que enquanto há vida há também esperança, né? Então se ponha a trabalhar. Mas o sofrimento atinge tanto um quanto o outro. Já foi dito que a terra é um altar de sacrifício. Mas concluindo aqui o raciocínio lá da pessoa do meu trabalho que eu encerrei, né? A gente não faz essas pausas. Até a pausa que eu fiz e o entendimento que eu tinha já era esse, de levar a pessoa a compreender, né, o que eu acabei de dizer. Não fica preso no sofrimento, na situação, não. Né? Vamos para Deus. É não fazer essas pausas. A situação é justamente para isso, para que a gente desapegue um pouco das coisas e se apegue a Deus. E a criatura humana, né, se não vem pela dor, ela vem pelo amor. Né? O contrário. Se não vem no amor, ela virá pela dor. Não precisaria, mas ela faz questão. Enquanto não doer bastante, mas bastante mesmo, eu não me volto para Deus, não. Para quê? E ainda assim, tem certas situações que Ele nunca vai afastar da nossa vida, porque Ele sabe que se tirar esse problema, essa enfermidade, essa situação, você se perde. Você se esquece dele, se separa dele, e já aqui, ó, não reflete mais a luz dele.
né? Você vai beber em outras fontes. Então, louvado seja Deus que determinadas situações perdurem na nossa vida e continue. É Ele nos participando a sua vida, seus sofrimentos, na realidade do que nos acontece na nossa condição de vida. Então, a uns é uma coisa, a outros é outra. Ninguém está livre e a ninguém é uma situação pior ou melhor que a outra. Todas têm os seus desafios, como diz, Jesus já definiu um peso e a medida da cruz para cada um tem o que precisa. Nem se trata de o que merece, se tem o que precisa, porque se ele fosse dar mesmo o que nós merecemos, o quinto dos infernos seria pouco, né? Então ele nos dá o que precisamos para nos achegarmos a ele, nos unir a ele, nos fundir a ele, né? Agora com os conhecimentos da divina vontade. Continuando, minha vontade cristaliza a alma, e todo o seu obrar se reflete em mim, e eu, ferido, arrebatado por estes reflexos lhe envio toda a minha luz, de modo de formar nela outro sol, assim que parece um sol no céu e outro sol na terra. Tá isso, tá aquilo, tá doendo, tá difícil, mas Jesus, eu tô aqui. E bora lá ver, né, o que ainda eu tanto preciso melhorar. Né? Quanto eu preciso melhorar, o quanto eu preciso ainda desapegar, o quanto eu preciso ainda viver isso aqui, essa constância, essa lealdade, esse desapego de mim mesmo. Antes de ontem, o meu pai foi fazer uma coloscopia. Tá? E aí, como o, os preparativos desse exame é terrível, né? E eu já tinha avisado ele antes, olha, pai, tem que tomar 6 lactopurga. Eu tomei um lactopurga uma vez, né, passei um mal violento. Enfim, aí deu o dia dele fazer o preparo pro exame um dia antes. Deu 11 horas da noite, a minha madrasta me ligou aqui, né, falando que ele tava passando mal e coisa e tal. Eu terminei de fazer o que eu tava fazendo aqui. E cerca de uns 10, 15 minutos depois eu fui lá. Cheguei lá, ela tava saindo para vir ao meu encontro. Eu falei, como então os remédios? Já tomou os remédios? Tá, tomou, mas tá passando mal. Então, não tem o que fazer, o mal que tá passando é o efeito do remédio. Né? Os 6 lactopurgo que ele tomou. Tem que fazer, tem que esperar. E aí é o seguinte, se ele vomitar, ele tem esses outros remédios aqui para tomar, que era 1 litro Tá. Um laxante lá, não, outra espécie de laxante misturado com um Gatorade. Tem que tomar isso aqui, que é o que vai, né, limpar o intestino e vai diminuir as dores. Tem que tomar isso aqui. Tomando aos poucos para não vomitar, que se vomitar teria que tomar o remédio tudo de novo, e essas horas não tem onde comprar. E convém também não negligenciar, que senão vai ter que fazer o procedimento tudo de novo um outro dia. E até me estranhei, né? A quanta indiferente, o quão indiferente eu estava. Enquanto minha madrasta está desesperada, né? O procedimento é esse, a ordem é essa, o médico passou tudo aqui, o remédio. Ué,
pronto, já tudo que tinha que ser feito está sendo feito e pronto. Ah, mas tá, tá aí. Sim, enquanto não passar o efeito do remédio, não vai melhorar. Dali uns 5 minutos eu voltei embora para casa. E aí eu conversando com Jesus exatamente isso. A indiferença. Não que eu não tava nem aí com meu pai, mas eu já sabia que era assim. Eu já tomei lactopurgo uma vez e sei o quanto dói. E já tinha até o preparado, né? Mas a gente hoje não tá disposto a sofrer nada. É como às vezes a pessoa vem pedir dinheiro, fazer vaquinha, porque meu filho tá com uma doença cuja a cirurgia o SUS não cobre e é de um valor absurdo. Eu estendo a mão pedindo ajuda. Essa criança é mais valiosa que um anjo. Essa criança é uma alma vítima. Ah, mas é um inocente. Merece estar sofrendo tudo isso justamente por isso. Ele vive o que os outros não têm coragem. Jesus também não mereceu e não merece ser deixado de lado, deixado, né, pro lado de fora. Mas ele tem os seus, que em grande parte aí são crianças. São crianças. Nossa Senhora aparece para crianças. Né? Lúcia, Jacinta e Francisco. Né? Bernadette. Crianças, porque os adultos estão cheios demais de si. Não tem tempo. Tem que ganhar dinheiro. Preciso pagar minhas contas. Não consegue refletir. Não consegue ser esse sol. Refletir a luz do sol. Não consegue ser esse sol que Jesus está dizendo aqui, né? Permanecer diante dele. Ao invés de se fundir a ele, a criatura sai, vai para longe, a luz do sol o queima, né? E aí é o que se dá, foge da dor e busca o prazer. Agora, se permanecermos, como ele disse, parece que aqui ó, ele fica ferido, arrebatado por estes reflexos, lhe envio toda a minha luz, de modo de formar nela outro sol, assim que parece um sol no céu e outro sol na terra, para iluminar a vida do outro, para iluminar aquele que não tem coragem, né? Aquele que está ocupado de si mesmo. Né? Coragem ela tem, porque ela sofre sofrimentos iguais ou piores para satisfazer a vontade dela. Que é igual para fazer uma vigília a noite toda, não dá. É impossível. Mas para ficar a noite toda na gandaia, não vê a hora. Então, coragem e vontade a gente tem. O problema é para onde está direcionada essa coragem, essa vontade. Né? Se é para a glória de Deus ou para a glória minha própria, né? Para a minha satisfação. É o que diz nas Sagradas Escrituras até a respeito dos jovens, né? Coragem, jovens, vós sois fortes, pois vencestes o demônio. Né? E quem é mais atacado pelo demônio, senão os jovens? Qual é a turma que está mais sofrendo mais, né? Os ataques, as dificuldades, né? Senão os jovens. Por quê? Porque a sua vontade e sua coragem está ordenado para o lado oposto, para outros cantos. Né? Pelo contrário, os jovens que se voltam a Deus, ao que se dá. Né?
Até aqui, ó. Que encanto, que harmonia entre eles. Que encanto, que harmonia entre eles. Encontrar o caminho. Ainda tem um longo caminho, que os conhecimentos da divina vontade, que iria, consequentemente, potencializar essa vontade ordenada deles, de conhecer a Deus, de se unir a Deus. Mas paciência, né? Tudo a seu tempo. Quantos bens não são derramados em favor de todos, que as almas vítimas, os que buscam reparar Jesus pelos pecados, pelos pecadores, ser esse alívio para ele. E para se chegar a ser isso aqui que Jesus está dizendo, esse sol na terra, resta apenas a abertura aos conhecimentos dessa verdade, para que aí tenha a consciência das coisas, Tenha a consciência da realidade, a consciência da nossa vida, ou seja, o propósito a qual fomos criados. E parar de ficar se lamentando tanto porque o outro está sofrendo tal situação. Oh, meu Deus, ajuda ele, cura ele, tira ele, livra ele. Deus não está morto. E esta situação já é um cuidado de Deus. É a cruz estabelecida para cada um que ele, diante da cruz dele, mediu para cada um. E na hora certa ela virá sobre cada um. Tudo está indo muito bem, obrigado, graças a Deus. Então, unimos-nos a Ele, a não se opor à vontade dEle. E não é o poder das trevas, o poder do demônio. E Deus, então, é um coitado. Deus não tem autoridade sobre... Meu Deus do céu. Esquece o demônio. O demônio está dentro de nós mesmos. O pior demônio está dentro da própria criatura. É a vontade nossa. Egoísta, mesquinha, soberba. Não se preocupe com o outro lá fora, não preocupe com o demônio que está dentro de si. Que se opõe à vontade de Deus. Que quer ser como Deus. É este aí o maior problema. Não o que está lá fora. O que está lá fora, está lá fora. Enquanto estiver lá fora, o problema é quando a sua vontade o permite que entre. E sigam mancomunados um com o outro. Portanto, o que já era ruim ficou ainda pior, porque expulsa Deus da alma e segue com ele de mãos dadas. Muito cuidado, para que não nos oponhamos à vontade de Deus, seja ela qual for. Porque quando é bênção, é graça, é prosperidade, uhul, Quando nos visita com a cruz, com a dificuldade, aí não quer. Que encanto, que harmonia entre eles. Quantos bens não são derramados em favor de todos. Mas se a alma não está fixa no querer, no meu querer, pode acontecer como o sol que se forma no espelho, onde há um sol passageiro e logo o espelho fica na escuridão, e o sol do céu fica só. É isso. Jesus não quer mais estar sozinho. Ele quer os seus para lhe fazer companhia, fazer participante da vida dele.
que para sermos um com Ele temos de ser como Ele. E como foi a vida dele, como é a vida dele. Hoje ele glorioso no céu já não pode mais sofrer, mas se somos um com ele, haveria de ser uma honra sofrer por amor a ele. Como disse outro dia, como Santa Clara disse a São Francisco, não são estes os brasões do rei? Não queria vós receber os brasões do rei, ou seja, os estigmas de Cristo? Em nós ele não aparece. Em nós ele é por meio dos sofrimentos que vêm em nossa vida. Agora, se não somos capazes de suportar uma dor de cabeça, uma dor nas pernas, o que seria se recebêssemos os estigmas? Deus dá a cada um, né, segundo a sua disposição. De um jeito ou de outro, o sofrimento, a dor vai bater a nossa porta. Melhor e louvável seria se uníssemos a Ele, a tal ponto de refletir a imagem dele, de ser esse reflexo para ele, esse alívio para ele, como disse Luísa, né, no trecho do dia. Né, Jesus veio com a coroa de espinho cravada na sua cabeça, que parecia, né, estar fundida na cabeça dele. Né, uma só. Diante daquilo, ela tirou e colocou a coroa na cabeça dela. A dor era insuportável, mas ficava feliz porque com isso aliviava os sofrimentos dele. Né, ou dava um alívio. Eis a importância de tirarmos os olhos de nós mesmos e passar a olhar mais para Jesus, para os sofrimentos dele, para as necessidades dele, né? Para sermos um com ele. Como sempre, é não ser como Deus, mas ser um com ele. Não sair mais, né, do lugar a qual a vontade dele nos coloca. O retorno, a ordem, ao propósito para o qual fomos criados. Jesus, diante de ser preso, ele disse, né? Vou fugir agora, se foi para esta hora que eu vim. Vou fugir, já que foi justamente para esta hora que eu vim. Aí quando a hora chega na sua vida, eu não. Oh, meu Deus, ajuda nós, Senhor, a fim de que não recusemos. Recusemos quando chegar a grande e tão esperada hora. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 12 de fevereiro, volume 2, trecho 53. Ameaças de castigos. Fala sobre a correspondência.
Esta manhã, meu adorável Jesus se fazia ver todo aflito e quase zangado com os homens, ameaçando com os habituais castigos e de fazer morrer gente de improviso, sob raios, granizadas e fogo. Eu lhe pedi muito que se acalmasse, Jesus me disse: são tantas as iniquidades que se elevam da terra ao céu, que se faltasse por um quarto de hora a oração e almas que fossem vítimas diante de mim, eu faria sair fogo da terra e com ele inundaria as nações. Não sabemos dizer exatamente se quando Jesus se apresentava para ela zangado e querendo castigar as criaturas por causa das iniquidades delas, se Jesus estava falando para ela de algo que estava acontecendo naquela época, em 1899, ou se ele já estava falando do que está acontecendo hoje, nos dias atuais, ou acontecerá ainda no futuro. Mas nós sabemos, né, que as iniquidades, elas sempre aconteceram. E Jesus, ele se mostra assim zangado, né, querendo ameaçar com castigos para fazer pessoas morrerem, né, sob raios, granizadas e fogo, de tanta iniquidade que se está se elevando da terra ao céu, de tanto que as criaturas estão cada vez mais afastadas daquilo pela qual elas foram criadas para ser. As criaturas foram feitas para serem imagem e semelhança de Deus. As criaturas foram feitas para ser uma morada de Deus. Jesus, ele habita em cada criatura. Só que quando a criatura está vivendo da sua própria vontade, o egoísmo, né, e tudo que vem junto com a vontade humana egoísta, que é não confiar plenamente em Deus, que é se perturbar por qualquer coisa, ter medo das coisas, né, pensamentos que não são de Deus, né, tudo isso impede a morada de Deus na alma. Tudo isso são entulhos, são coisas que ocupam o espaço que era para ser um vazio. Nós somos criados assim, como nós falamos no nosso grupo, como ocos, né? Nós somos feitos para sermos um vazio onde iria ser preenchido do tudo que é Deus. Mas, ao invés disso, a criatura, por ela estar, né, por consequência do pecado, da desobediência, de Adão querer ser como Deus, né? Ele quis fazer um ato, o pior ato que ele poderia ter feito, né? Da vontade própria, egoísta, que é ser como Deus. Por isso ele desobedeceu. E então nós sofremos, né? Com essa consequência desse pecado, desse retirar-se da vontade de Deus para fazer a própria vontade. Então a criatura, ela não sabe que ela está desordenada, que ela está fora da ordem, mas como ela tem como voltar para essa ordem, que é vivendo a vontade de Deus, que é consagrando a sua vontade a Deus para viver da vontade dele, é dar a vontade da criatura para que ela possa querer a vontade de Deus, que é o melhor para ela. E por causa disso, as criaturas estão, né, de forma assim tão cometendo tantas iniquidades, tantos pecados, tantas ofensas a Deus, que
Jesus ele se apresenta zangado com os homens, querendo castigar, fazendo a gente morrer mesmo, né? De improviso ainda, né? Sem que a pessoa espere cair um raio e destruir a casa dela, destruir a cidade dela, por, porque ela está vivendo dessa maneira, totalmente fora da ordem, totalmente desligada de Deus. E Jesus ele diz que se não tivesse, na verdade, né, se faltasse por um quarto de hora oração e almas vítimas diante dele, ele faria sair fogo da terra e inundaria as nações. Ele destruiria tudo se não houvesse pessoas que oram na terra. Graças a Deus, né? Ele é tão bom que ele, né, deixou, né, pessoas que são aquelas que, por exemplo, doaram a sua vida para viver num convento, para viver num mosteiro, para, né, viver num lugar onde só se reza, onde faz adoração 24 horas, né, onde as pessoas realmente estão ali, né, doaram a sua vida para a salvação das almas. E as almas vítimas também, que são essas crianças que nascem assim como por exemplo, crianças que nascem com uma deficiência, que ela não fala, ela não anda, ela não consegue, né, se mover, né? Ela fica numa cama, né? Está estagnada ali numa cama e a mãe tem que, né, fazer tudo para ela, né? Dar banho, né? Trocar. Um dia eu estava na recepção da Santa Casa, né, para passar em consulta e uma mulher com uma criança no colo, já de uns 10 anos, uma criança que não podia ficar no chão, né, não tinha firmeza nas pernas, não falava, mas ela só sorria. E aí eu pedi, pedi para a mãe, né, para segurar a menina, porque a mãe não estava conseguindo segurar a menina no colo, que já era uma menina grande, acho que tinha uns 6, 8 anos, e mexer na bolsa para procurar os documentos da menina. Então eu segurei a menina e ela ficava olhando para mim, sorrindo, e eu pensei, uma alma vítima, né? A alma vítima é aquela que antes de nascer, ela ela disse sim, né, para ser essa alma que viria na Terra só para sofrer, né, para poder amenizar um pouco dos castigos. E como essa menininha e como outras tantas, né, que existem, se as mães, né, tivessem esse conhecimento, elas ficariam felizes ao invés de rejeitarem, ao invés de abandonarem as crianças que nascem com deficiência, porque é uma cruz para a mãe que vai, né, purificar a alma da mãe e a criança que está ali, né, para ser essa alma vítima, né, que faz com que Jesus ele não destrua a terra, né? Ele não mande fogo, né? Sair fogo da terra para inundar as nações com fogo e destruir tudo. É por causa dessas pessoas, né? As que estão em constante oração e as almas vítimas. E agora, né? A partir da Luísa, as almas que vivem na divina vontade, porque ela está constantemente com o pensamento em Deus, então ela está constantemente em oração também. Então, Jesus, ele, ele diz: olha quantas graças devia verter sobre as criaturas, mas como eu não encontro correspondência, estou obrigado a retê-las em mim. É mais, me fazem trocá-las em castigos. Preste atenção, minha filha, a me corresponder às tantas graças que eu estou derramando em você, porque a correspondência é a porta aberta para me deixar entrar no coração e ali formar meu quarto. A correspondência é como aquela bola acolhida
aquela estima que se dá às pessoas quando vêm fazer uma visita, de modo que, atraídas por esse respeito, por essas maneiras afáveis que se usam com elas, estão obrigadas a vir outras vezes e chegam a não saber se separar. O todo está em me corresponder, e à medida que as criaturas me correspondem e me tratam na terra, assim eu me comportarei com elas no céu, fazendo-lhes encontrar as portas abertas. Convidarei a toda a corte celestial a acolhê-los e os colocarei no mais sublime trono, mas será o contrário para quem não me corresponde. Jesus devia estar mostrando para ela, né, o quanto de graças ele quer derramar sobre as criaturas, mas não encontra correspondência, né? A maior graça que ele pode derramar sobre nós é o dom de viver na divina vontade. É essa união com ele, né, esta ordem, é voltar a essa ordem, é realmente corresponder, né, com o mesmo amor. Esse corresponder é quando a gente compreende, né, tudo que está acontecendo no mundo, até quando ele fala, né, de enviar castigos, de sair fogo da terra e inundar as nações e acabar com tudo. Nós entendemos que isso é a justiça, né? A justiça de Deus, ela pesa, porque Deus, ele é amor, ele é misericórdia, ele é bondade, e a justiça, ela existe para haver um equilíbrio, porque Deus não conseguiria, se não fosse a justiça, permitir que os castigos fossem enviados para as criaturas, porque através das cruzes, através do sofrimento, a criatura, ela busca a Deus, né? Nós, com certeza, todo mundo já teve uma pessoa que conhece pelo menos uma pessoa que no momento da dor, do sofrimento, ela se voltou para Deus, né? Ela buscou a Deus, ela, né, reconheceu que sem Deus ela não pode viver. Então, corresponder a isso é compreender, né, que os castigos são necessários, que a cruz faz parte da vida das criaturas, que, que tudo que acontece é permissão de Deus, que Ele está no controle de todas as coisas. É olhar tudo, né? Ou ver uma pessoa, por exemplo, que você vê que sofreu um acidente, ou que teve uma doença muito grave, você não fica assim, né? Como antes eu ficava, preocupado em voltar todas as minhas orações pedindo a Deus a cura daquela pessoa, pedir que ela, né, se liberte daquele mal, que, né, que a gente achava que o sofrimento, a doença, era um mal muito grande, né? E realmente é, né? Porque a doença, tudo que não é bom que acontece conosco, é consequência do pecado. Mas também, né, ele serve, tudo isso serve para purificação da alma, porque quando a pessoa está nessa situação, né, ela deveria pedir a vontade de Deus na vida dela, né, seja o que for, né, mesmo que ela caia numa cama, fique prostrada ali por algum tempo, que ela passe, né, no caso da minha cunhada, passou por quimioterapia, depois parou um pouco, depois voltou à quimioterapia, sofreu muito, mas quando eu olho para a vida dela, pelo que eu conheço dela, eu sei que aquilo ali foi uma permissão de Deus para ela desapegar, né, de ser assim tão, como que eu digo assim, uma pessoa que era apegada a ela mesma limpar a casa. Ela não permitia que ninguém limpasse a casa dela. A casa dela tinha que ficar brilhando. E quando ela ficou doente, quando ela caiu numa cama por causa da quimioterapia,
ela foi obrigada a deixar alguém limpar para ela, né? Os pais dela, né? O marido dela até aprendeu a fazer algumas coisinhas dentro de casa porque ela não conseguia ficar de pé, o pé dela ficou pura ferida. Então, né, quando eu pensava nela, a minha oração era que seja feita a tua vontade, né? Que se até já pensei até na morte dela, se ela morresse, né, o que ia acontecer, que eu ia ter que cuidar da minha sogra, do meu sogro, né, porque só tem ela de filha e meu marido de filho. Então, né, já pensei em tudo e já aceitei tudo. Então, já correspondi a qualquer coisa que pudesse acontecer, que fosse a vontade dele. Então, isso é a correspondência que ele quer das criaturas, é entender que tudo que nos acontece tem uma razão de ser e a gente aceitar, né? Mas compreendendo o para quê das coisas, porque elas acontecem. Mas como as criaturas, como ele não encontra essa correspondência, ele vai retendo nele essas graças que ele deveria dar, que é essa conexão com ele, né? Da criatura ter essa compreensão, né? De tudo que acontece para ela. Com ela é a vontade de Deus, ela não ficaria mais com medo, ela não se afligiria, ela não se desesperaria, ela ficaria na mais absoluta calma, né? Esperando em Deus, esperando a resposta nele, buscando a resposta nele, né? E ele vem, ele ajuda, ele resolve todas as situações quando nós estamos unidos a ele, né? Por quê? Porque daquele ato nosso, né, daquela correspondência, para quem vive na divina vontade, ele tira uma graça que ele vai derramar para as outras criaturas que não estão conectadas com ele, que não estão correspondendo. Só que são graças assim de conversão, né, graça de gratidão, né, que as pessoas possam ver o agir dele na vida dele, né, e à medida que elas vão abrindo o coração para desejar, né, se aproximar de Deus, ele vai derramando essas graças para que elas vão conseguindo obter isso, né, dessa aproximação. Mas o que ele queria mesmo é que houvesse essa correspondência, né, dessa compreensão, né, de qual é a vontade dele. E por ele ter que reter essas graças, elas, elas fazem trocar essas graças por castigos. Então, nós sabemos, né, por causa de videntes, por causa das aparições de Nossa Senhora, por causa, né, do Padre Gobi, né, com o livro azul das mensagens de Nossa Senhora, que esses castigos eles vão acontecer. Não tem como não acontecer, porque na verdade já estão acontecendo, né? Tudo que está acontecendo assim de terremotos, de vulcões, de inundações, né? Tudo isso é permissão de Deus, é para castigar mesmo a humanidade que não corresponde, né? Não corresponde às graças que Ele quer derramar. Então, ele fala que ele quer que nós fiquemos atentos e corresponder a ele a tantas graças que ele derrama sobre nós que estamos aqui meditando o livro do céu, que estamos tomando conhecimento dessas verdades, né, que nós estamos vivendo a vontade dele na nossa vida, que nós prestemos atenção, porque essa correspondência que ele quer é a porta que vai abrir para ele entrar, né? A porta que vai abrir o nosso coração e formar ali o quarto dele, né? Primeiramente ele forma um quarto, depois ele vai ampliando até formar ali dentro da alma o reino dele, onde ele vai reinar completamente, onde vai haver a correspondência total da criatura, onde vai haver
uma conexão tão grande, né, a ponto da criatura não viver mais, ele viver na criatura, né, ela se tornar imagem e semelhança dele, pela qual ele criou, né, qual Deus criou a criatura para viver. Porque a correspondência, ele diz que é aquela boa acolhida, né, quando nós vamos na casa de uma pessoa visitar e ela nos acolhe bem, põe uma mesa farta de coisas para comer, dá toda atenção, né? Dedica mesmo todo o seu tempo ali para estar junto, né? Para tornar o ambiente agradável. Então, é isso, né? É uma boa acolhida, é uma estima que se dá às pessoas, né? Quando vêm fazer uma visita para nós, né? E elas, atraídas por esse respeito, por essas maneiras afáveis, né? Por essa atenção, por esse capricho, né? De colocar uma mesa com bolo, com várias coisas para a pessoa ficar, né? À vontade, comer à vontade, né? Perceber, né? Que a pessoa teve uma preocupação de fazer um bolo, de colocar uma mesa bem feita, uma toalha bonita, né? Todos esses caprichos, né? E elas são obrigadas a voltar outras vezes, né? E não querem mais se separar, querem vir sempre visitar, porque elas se sentem bem ali, se sentem amadas, né? Então, é essa correspondência que ele quer quando ele vem, né, para formar esse quarto na nossa alma. Ele quer ser bem recebido, ele quer ser amado, ele quer atenção, né? Ele quer respeito, ele quer que a criatura pare para ouvir ele, para prestar atenção no que ele está dizendo, para conhecer qual é o pensamento dele, para saber qual é a vontade dele. E ele diz que tudo está nessa correspondência. À medida que as criaturas correspondem a ele e tratam ele na terra, assim ele vai se comportar com elas no céu, né, fazendo elas encontrarem também as portas abertas do céu, porque elas abriram a porta do coração para ele entrar e fazer uma morada ali, né? Não só um quarto, mas um castelo, né? Formar um reino ali no coração, dominar totalmente, reinar plenamente na alma da criatura. E toda a corte celeste vai acolher aqueles, né, que corresponderam a tudo, né, que ele quis derramar de graça, né, aquele que abriram as portas do coração, que abriram a sua mente, que abriram, né, a sua inteligência para que ele pudesse usar, né, da criatura como um véu que cobre a presença dele em nós. E aí, quando essa alma chegar no céu, ele vai colocar num mais sublime trono, né? Vai tratá-la como uma rainha, um rei, né? Por quê? Porque ela é o próprio Jesus, né? Vivendo na terra, né? Passando por sofrimentos, passando por tudo, né? Que Jesus passou de sofrimento nessa terra. E então, Jesus é que vai sofrer nela, vai passar tudo isso nela. Então, quando ele subiu aos céus, não diz a oração que ele está sentado à direita de Deus Pai, né? Está sentado num trono à direita de Deus, né? E então, quando as almas das criaturas que vivem na divina vontade plenamente chegarem ao céu, elas vão sentar no trono, porque é o próprio Jesus que vive nelas, vai sentar no trono ao lado de Deus, mas ao contrário, né, para quem não corresponde, né, para quem não dá essa correspondência, ela corre o risco de não ter um lugar no céu para ela, né, que ela vá talvez para o purgatório e lá ela vai aprender essa correspondência, lá ela vai aprender a amar a Deus assim como ele a ama, com amor imenso, amor infinito, né? Igual
esse fogo que ele queria fazer brotar da terra para inundar, né? Ele queria também fazer brotar no coração de cada criatura esse amor que ele tem por elas e elas corresponderem a esse amor. Mas se elas não corresponderem, e se por acaso até no momento do encontro pessoal, elas, né, tiverem feito o contrário de corresponder a ele, elas tiverem virado as costas e escolherem não obedecer, não seguir, não servir, como fez Satanás, disse a Deus: eu não te servirei. Por isso ele foi para o inferno. E todos que disserem isso, pensarem como ele, vão para o mesmo lugar. O que nós queremos é que as criaturas não passem nem pelo purgatório. Por isso nós trabalhamos aqui incansavelmente para que o livro do céu, para que a divina vontade seja conhecida, para que todos possam também desejar, né, subir para o trono e ser acolhido lá com uma festa, né, e toda a corte celestial acolhendo. Pessoal, que maravilhoso chegar ao céu e receber esse tratamento, né, e ficar por toda a eternidade ali no lugar, né, mais sublime que uma alma pode estar, no céu, né, junto com a Virgem Maria, junto com São José, e ficar por toda a eternidade junto deles. Não tem nada melhor que a gente possa querer desejar nessa vida e na outra. Por isso, nós temos que corresponder a essas graças que Ele está derramando sobre todos nós, principalmente nós que estamos meditando no livro do céu, conhecendo essas verdades e vivendo essa vontade divina. Nós queremos mais, corresponder cada vez mais, para Ele poder, né, não também não enviar os castigos, né, para a humanidade, né, ou diminuir, né, amenizar os castigos, porque Ele vai enviar, né, não tem como evitar, mas amenizar um pouco os castigos, né, para que as criaturas no sofrimento elas possam se voltar para Deus e corresponder ao que Ele quer para elas. Amém, Fiat.